Louvado e engrandecido seja o nome santo e glorioso do nosso Deus. Amém? Amém. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 35 ao 41. Texto bem conhecido da palavra. Marcos 4, de 35 a 41. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Nós estamos olhando hoje, analisando hoje o texto que está em Marcos 4, de 35 a 41. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações de uma forma viva, de uma forma irrefutável, que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como eu disse, esse texto é um texto bastante conhecido da palavra, e todos nós estamos fazendo travessias não tão tranquilas, muito pelo contrário. E o desejo do meu coração hoje é fortalecê-los em Cristo, no meio das nossas próprias tempestades. E vale a pena a gente parar um pouco para mais uma vez refletir sobre a metodologia de ensino de Jesus. Ele definitivamente não é chegado a aulas teóricas. Ele nos coloca nas situações para, vivenciando, aprender aquilo que ele deseja ensinar. A sua palavra está repleta de episódios que respaldam essa afirmação. Aqui ele convida seus discípulos a passarem a outra margem do lago de Genezaré, e ali eles experimentam uma violentíssima tempestade, enquanto o Senhor dorme placidamente no fundo do barco. Nós já lemos esse texto inúmeras vezes. Cada vez que lemos um texto bíblico, ou que repetimos a leitura de um texto bíblico, inegavelmente somos ministrados como se aquela fora a primeira vez, porque há sempre algo novo
para perceber nessas leituras, nessas meditações. Há relatos de outras tempestades, já lemos tantos outros. Houve servo que foi lançado ao mar no meio de uma grande tempestade e acabou sendo engolido por um grande peixe, para ali receber uma das maiores lições da parte do Senhor. Invariavelmente há uma pergunta que não quer calar: Senhor, não tem outro jeito não para o Senhor ensinar essa lição? Né? Porque às vezes eu digo: Jesus, misericórdia. Mas fique certo que quando Ele usa métodos drásticos, para aquela pessoa em questão, não havia outro jeito. Tinha que ser daquela forma, daquela maneira, usando aquela metodologia, nada agradável. O apóstolo Paulo experimentou vendavais e tempestades muitas vezes. E tantos outros discípulos também passaram por isto. Outra ocasião ainda, o Senhor fica em terra. Aqui foi bem desmantelado. O Senhor fica em terra e envia seus discípulos direto para a tempestade. E no meio dela vai ter com eles andando sobre o mar. Em cada situação mencionada há uma lição específica a ser ministrada. Aí eu paro com vocês e começo a pensar nesta situação mencionada por último agora, em que o Senhor fica em terra, envia os discípulos para fazerem a travessia, e no meio do pior momento daquela tempestade, Ele vai andando sobre o mar. Pense no mal assombro. Misericórdia, minha gente. Jesus amado. Quando eu penso nessas coisas, eu fico dizendo: Jesus, olha, ainda bem que o Senhor não inventou de me ensinar essas coisas através dessas metodologias. Eu aprendo, Senhor, eu aprendo bem ligeiro. Agora não faça uma assombro desse para o meu lado não, que não vai dar certo não. Misericórdia. O texto nos traz algumas preciosas lições sobre o propósito das tempestades. E se nós parássemos aqui nesse momento da mensagem e fôssemos buscar de vocês relatos de tempestades pelas quais vocês têm passado, a gente nem saía daqui hoje. E eu não falo de tempestades literais, mas situações que prefiguram, que tipificam grandes tempestades, grandes ondas, que parece que nós vamos ser devorados por ela. E dentre essas lições, a primeira: enfrentar a tempestade é uma travessia para a maturidade, e o próprio Senhor nos convida a isto. Ontem eu li uma coisa que eu fiquei abismada. Cada dia que passa, eu me surpreendo com determinadas coisas que têm acontecido no meio do mundo. E o que eu li ontem foi uma figura, uma moça feita, agarrada com uma chupeta, enrolada no lençol, porque não queria crescer. Eu digo: misericórdia, Jesus, de manter-me feliz é isso, Senhor. E aí, no rastro daquela notícia, tinha outras tantas. E ali o autor das notícias dava conta de que nós vamos chegar a um ponto de uma geração que se nega a amadurecer e que vão ser sustentadas a vida inteira. Eu não sei vocês, mas está ruim demais de viver nessa terra. Eu mesmo estou achando ruim demais. Porque tem coisas que eu não queria testemunhar, eu não queria estar vendo, e não tem jeito. Só a misericórdia de Jesus. Então eu queria dizer às jovens mães
Eduquem seus filhos para a maturidade. Ensinem que as coisas não são tão fáceis. Que o Senhor, Ele possa ministrar essa palavra aos corações dos pais, sobretudo dos jovens pais. E em relação a esse primeiro ponto que nós trouxemos, do versículo 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Este convite de Jesus continua ecoando nos ouvidos de todos nós. Não importa a idade que você tenha, estamos sendo chamados para fazer a travessia para a maturidade. E eu repito, não importa a idade que tenhamos, se estamos aqui, continuaremos sendo ministrados até que sejamos chamados desta terra ou Jesus venha. Segundo lugar, Jesus no barco, presta atenção nisso aqui, não significa que estamos livres de enfrentar temporais. Ouviram? O Senhor no barco não nos livra de fazer travessias dolorosíssimas, de enfrentar ventos copiosos. E o texto diz: ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco. E eu estava doidinha para estar nesse barco, do jeito que eu sei nadar. O barco já estava a encher-se de água e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E desaforados. Já imaginou? Em terceiro lugar, o Senhor tem autoridade sobre as tempestades, não temos o que temer. O Senhor tem autoridade sobre absolutamente tudo. E isto não significa que a gente adote uma postura romântica de que não vamos ser assolados por essas tempestades, que essas tempestades não vão nos atingir em cheio, que nós não vamos enfrentar sofrimentos decorrentes dessas tempestades. Tudo isso faz parte daquela estranha, dolorosa e eficaz didática de Deus. E quando Ele entende de nos ensinar algo, não adianta correr não, é melhor se aquietar e aprender logo. Quanto mais cedo a gente aprende, mais cedo a gente faz essa travessia. Amém? O Senhor tem autoridade sobre essas tempestades, tenham elas o tamanho que tiverem. Em quarto lugar, repito mais uma vez, pela 70ª vez, as tempestades são testes de fé. É nas tempestades que nós descobrimos o quanto já recebemos do Cristo. Ontem eu recebi uma mensagem de uma irmã querida, muito preocupada com uma situação específica, e queria interferir, conversando, falando, explicando. Eu disse: recue e ore. Tem situações que nós somos levantados por Deus apenas, e quando eu digo apenas, não é desdenhando, mas é para dizer a vocês que nesse apenas tem tudo que Deus quer que façamos. Ou seja, que oremos, que clamemos, que busquemos a presença do Todo-Poderoso. Vivenciei 2 situações essas semanas, ambas extremamente difíceis em relação a outras pessoas.
E essas pessoas já estavam ávidas para entrar na questão, para ir falar, para ir argumentar. Eu digo, se aquiete, cala a boca, recue, vamos orar. Mas eu só vou orar. Eu digo, orar é tudo. É quando oramos que vemos a glória de Deus descer de uma forma generosa nas situações. E foi muito interessante que uma delas, diante da queixa que trouxe para mim, quando começou a orar, de repente portas se abriram e ela me ligou e disse, olha, a resposta chegou. Eu disse, foi. Eu tinha certeza disso. É assim que papai faz, né? Viver esse momento que eu estou vivendo não tem sido fácil. Ontem eu levei uma levantada da minha filha. Eu tenho que fazer assim, eu não tenho que fazer nada, eu fico na sua. E vai se orar por mim, que é o melhor que você faz, né? Quem está vivendo sou eu. Só o Senhor sabe a forma, o jeito, o meio de me embalar nesse momento. Eu estou precisando de colo, mas de colo de Deus. Ninguém pode fazer nada prático por mim nesse momento, a não ser orar. E eu tenho visto nessas respostas de oração um grande mover do meu Senhor. Tem dia que eu não morro porque não tem quem chore. Só misericórdia de Deus. Ainda tem outra. Pare de usar a bengala. Eu disse, é da sua conta. Tu estás doidinha de me lascar numa queda, não está isso? Eu pendendo com uma banda. Eu estou assim. Eu não sei se é labirintite, eu não sei o que danado é isso. Eu só sei que eu vou pendendo com uma banda. Aí, mas a senhora vai caminhar com bengala. Eu digo, é da sua conta, é você que está caminhando de bengala, sou eu, né? Então eu preciso, minha gente, se eu estou necessitando desse apoio, me deixe, que não vou tirar retrato, não vou desfilar em canto nenhum. Eu só quero me sentir segura e pronto. Aí no começo do culto de hoje, alguns irmãos ainda não tinham chegado, e eu disse às irmãs, olha, eu vou orar com os olhos abertos, tá certo? Pode ficar tranquilo, que a oração vai chegar. Mas porque se eu estou aqui em cima, se eu tiver com os olhos fechados, eu vou tombando com uma banda. Então cada um tem um jeito, o Senhor tem um jeito de lidar com cada um de nós. Não quer ir. Meu filho me ligou hoje, mamãe, eu vou passar aí, era 10h30, eu vou passar aí para me buscar para almoçar. Eu já almocei, era 10h30. Já almoçou? Eu não é da sua conta, não é não. E é assim, tem sido assim. É zelo. Eu sei, eu entendo, não sou ingrata com meus filhos, não. Eles me amam, eles têm carinho por mim, eles cuidam, eles querem cuidar, mas tem que ser do jeito que dá, né? Vamos embora. Essas tempestades, como eu disse, são testes de fé. E o versículo 40 diz, então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em quinto lugar, os ventos e o mar estão absolutamente debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 41 diz, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E o Senhor continua o mesmo, de ontem, de hoje e será eternamente. A autoridade soberana está sobre os largos ombros de Jesus, sobre absolutamente tudo.
que diz respeito a nós. E é preciso que nas nossas orações sejamos extremamente sinceros com o Senhor. Senhor, eu estou aqui, pela misericórdia. Eu já não morri porque não tinha quem chorasse. Então que o Senhor venha em nome de Jesus, o Senhor entre com a providência nessa situação, porque senão eu não vou aguentar. E de repente você se surpreende porque você aguenta. E por que você aguenta? Porque o Senhor tem sustentado você com a sua mão direita fiel. E aí eu queria trazer algumas poucas reflexões a respeito dessa questão. Primeira, e quanto a nós, cristãos contemporâneos, será que ainda somos enviados às tempestades com fins didáticos? A resposta é um sonoro sim. A metodologia continua a mesma. Segundo lugar, as tempestades que nos assolam talvez não sejam literais, como ventos impetuosos e mares bravios destruindo nossos barcos. Contudo, há um sem número de situações que tipificam esses vendavais. São rupturas bruscas de relacionamentos e nesses dias, misericórdia. A quantidade de relacionamentos partidos que chegaram aqui nesses dias, eu digo, misericórdia. Tem um cão separador de crente. Misericórdia, Jesus. São perseguições que se levantam como avalanches, enfermidades que nos emboscam, nos tirando o chão. De repente nos deparamos com a finitude da vida daqueles a quem amamos, e impotentes os assistimos partir, sem nada poder fazer. A violência estúpida e desnecessária que nos deixa acuados. Os ventos são muitos e cada vez mais furiosos na tentativa de nos fazer perecer. Mas se Deus tem um propósito para a sua vida, na obra dele, você vai conseguir fazer toda essa travessia ou essas travessias e sair delas muito mais que vencedores. Em nome de Jesus. E o que é que nós aprendemos aqui nessa brevíssima meditação? Também recebi uma crítica essa semana. Suas mensagens acabam logo. Eu digo, eu vou passar a noite todinha dizendo a mesma coisa, para frente, para trás, para frente, para trás. Primeiro, vocês não são doidos. Vocês escutam. E o desejo do meu coração, o propósito de Deus é que a mensagem reverbere. Quanto mais curta, mais essa mensagem permanece. E tem sido assim. Aqui e acolá vem críticas. Então o que aprendemos aqui? Primeiro, Jesus estava no barco com os discípulos no meio daquela tempestade e dormia tranquilamente. Os discípulos o acordam e se queixam. Ele repreende o vento e o mar e eles obedecem. Foi assim naqueles dias, é assim hoje. Não pense vocês que Jesus no seu barco vai livrar você de fazer determinadas travessias. Ouviram? E você vai conseguir, você vai atravessar e você vai ver a glória de Deus de uma forma linda e generosa. E a sua experiência vai ajudar a você ajudar outros que atravessam pela mesma coisa. Segundo lugar, o Senhor termina dizendo: então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tem um filósofo grego chamado Epicuro,
Nome bonito, quem tiver grávida, por favor, bota esse nome no menino. Eu fiquei doidinha agora para ter um menino para botar esse nome. Ele disse o seguinte: os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e tempestades. E por último, eu só queria que uma frase reverberasse nos seus corações: não temamos. O vento e o mar continuam obedientes ao Senhor. Deixa o Senhor trabalhar. Não sei o propósito da travessia que cada um de nós estamos fazendo. Eu não sei o propósito nem da minha, quanto mais da sua. Então, o Senhor há de nos instruir e fortalecer para que possamos complementá-la em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.